toda vez que nós falamos da vinda do Senhor, especialmente no que diz respeito ao arrebatamento, ao anticristo, que é tão detalhado aqui neste capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, nós precisamos mencionar as 70 semanas de Daniel. Então aqui eu vou tentar rapidamente localizar na linha do tempo a grande tribulação, durante o qual o homem da iniquidade, de que nós estamos falando agora, em 2 Tessalonicenses 2, o iníquo, filho da perdição, vai se manifestar. As 70 semanas de Daniel, cada semana, lembrem-se, cada semana não são 7 dias, mas são 7 anos. Então 70 semanas são 490 anos. Esse é o cronograma, é a linha de tempo que Deus deu para o povo de Israel. Tá? E ele revelou isso para Daniel. Então a Bíblia fala, lá em Daniel capítulo 7, ele fala bem claramente, né? Então, eu vou abrir aqui. Perdão, é Daniel capítulo 9, tá? Então capítulo 9, eu vou só mencionar os versículos 24 até 27. Daniel 9, 24 a 27. Esse trecho é o trecho das 70 semanas de Daniel. Então ele fala que estão alocadas, estão determinadas para o povo de Israel 70 semanas, 490 anos. E como é que essas 70 semanas são divididas? 7 semanas mais 62 semanas. E no final, mais 7 semanas. Total, tá? No final, mais uma semana. Então vou repetir. 7 semanas mais 62 semanas e no final mais uma semana. Então 7 mais 62 são 69, mais uma semana são 70 semanas. Então, quando que essas 70 semanas começam? Com a ordem do rei Artaxerxes, da Pérsia, para que se reconstrua Jerusalém. Para a reconstrução de Jerusalém. Tá? Então, desde a saída da ordem, versículo 25, para restaurar e para edificar Jerusalém, até a conclusão dessa edificação. Eu vou resumir aqui. São 7 semanas, que são 49 anos. Se você for estudar, olhar na história, levou exatamente 40 anos. Desde que a ordem saiu para reedificar Jerusalém até a conclusão, foram 49 anos. E desde a conclusão até a morte do ungido, no versículo 25 fala isso, tá? 25 e 26, mais 62 semanas, que são 434 anos. Então, se você for ver na história, desde que terminou a reedificação de Jerusalém até o ano em que Jesus morreu na cruz, foram 434 anos. Somados os dois juntos, tá? 49 mais 434 são 483 anos. Faltam mais 7 anos para completar os 490. Ou seja, 7 semanas, mais 62 semanas, 69 semanas. A ordem para reedificar Jerusalém, a conclusão da reedificação e a morte de Jesus Cristo ungido. Daí, quando Jesus morreu na cruz, Deus interrompeu essa linha do tempo. Para quê? Para inserir a igreja. Oh, louvado seja o Senhor. Né? Nós não tínhamos parte, Efésios fala, nós não tínhamos parte na comunidade de Israel, nem nas promessas de Deus, mas Deus nos enxertou na boa oliveira. Nós éramos ramos da oliveira brava, nós não tínhamos chance nenhuma, mas Deus, por nos amar, Ele nos enxertou, Ele nos conectou e nós entramos. E essa era da igreja continua até hoje. Nós não sabemos exatamente quando vai ser o final, mas sabemos que estamos bem perto. E esse final tem a ver com a ativação da última semana de Daniel, que são os últimos 7 anos. Tá? E esse Deus provavelmente está com o cronômetro na mão, pronto para reacionar o cronômetro, para começar a contagem, tic-tac, dos últimos 7 anos. Nós estamos nos preparando hoje, irmãos.
Nós não sabemos quando vai iniciar isso. Nós por isso precisamos vigiar e orar e estar preparados. Louvado seja o Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Então, quando começar esses últimos 7 anos, vai aparecer uma pessoa poderosíssima aqui na terra. Ele é o anticristo, a besta. Ele vai, no começo dos 7 anos, firmar um acordo. Tá? Todos esses acordos que estão aparecendo hoje, estão apontando para aquele acordo final que vai haver. Ele vai firmar um acordo com Israel. E pelo fato de ele ser muito poderoso, nós vamos explicar daqui a pouquinho por que ele é tão poderoso. Todos vão obedecê-lo. Todos vão obedecer-lhe. E ele vai trazer ordem, vai trazer paz para o mundo, vai trazer um falso senso de segurança para o mundo. E todo mundo vai idolatrá-lo, todo mundo vai elevá-lo ao máximo. E os filhos de Israel, quer dizer, Israel, o país de Israel, também terá medo desse homem poderoso e vai concordar em firmar esse acordo. Mas tem uma coisa boa, com esse acordo vai haver paz, não vai ter mais guerra. Daí o povo de Israel, a nação de Israel vai poder reconstruir seu templo e vai restaurar todas aqueles sacrifícios, todas aquelas coisas que havia no Antigo Testamento. E eles vão ficar bastante contentes. Mas o que vai acontecer? Bem na metade desta semana, na metade dos últimos 7 anos, aos 3 anos e meio, o anticristo vai romper esse acordo. E vai entrar em Jerusalém e vai pôr a sua imagem, a imagem da besta, no templo. E vai começar a perseguir os judeus. E vai perseguir os cristãos. Então, é esse meio tempo, essa metade que para nós é crucial. Porque é um pouquinho antes desses últimos 3 anos e meio, num período assim que a gente não sabe, de penumbra, é que vai haver o arrebatamento. Para nós escaparmos da grande tribulação. Só os vencedores serão arrebatados. A grande maioria da igreja permanece. Eu falei na mensagem 10 que existem escolas diferentes, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora, tá? Mas essa é a nossa teologia e nós temos convicção dela. Nós estudamos muito, nós nos baseamos nos ensinamentos, né, do irmão Watchman Nee, do irmão Witness Lee, do irmão Don Yulan. Nós temos realmente convicção de que o que nós cremos com respeito à escatologia tem um fundamento sólido bíblico. Não estamos aqui para discutir com ninguém, nem queremos discutir com ninguém. Todos que me ouvem têm direito de discordar e assim por diante. Mas essa é a teologia escatológica que nós temos na vida da igreja. Na vida da igreja. Todos têm direito de discordar, têm os seus pontos de vista e assim por diante. Existe hoje no meio cristão 3 principais escolas, né, de ensinamento sobre a vinda do Senhor. Existe o a pré-tribulação, escola pré-tribulacionismo, tá? E um dos principais irmãos, né, servos de Deus que defenderam essa escola foi o John Nelson Darby, dos Irmãos Unidos. E também tem a escola pós-tribulação, que foi defendido pelo Benjamin Newton, também entre os Irmãos Unidos. E por causa dessas diferentes doutrinas, houve divisão depois, mais tarde. Por outra razão, mas mais tarde, mas foi iniciado por isso. Mas houve divisão entre os Irmãos Unidos. Eu quero esclarecer, queridos irmãos, né, que se for olhar os versículos daqueles que defendem a pré-tribulação, o que é pré-tribulação? É que todos vão ser arrebatados antes dos 7 anos. Tá? Todos cristãos. Então essa é a escola pré-tribulação. A escola pós-tribulação é que todo mundo vai ser arrebatado só depois. Os crentes vão arrebatar só depois da grande tribulação. Tá? E para muitos que falam de escatologia, a grande tribulação são 7 anos. Mas de acordo com o que nós vemos na Bíblia, está muito claro, são 3 anos e meio. A Bíblia fala, é na metade da semana. A Bíblia fala,
um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, são 3 anos e meio. A Bíblia fala 1260 dias, são 3 anos e meio. E a Bíblia fala 42 meses, são 3 anos e meio. Se for olhar os versículos usados pela escola pré-tribulacionista e a escola pós-tribulacionista, os versículos apresentados pela escola pós-tribulacionista têm muito mais base, muito mais base. Então, é muito mais forte esse conceito, essa escola do pós-tribulacionismo. Na verdade, até o século XVIII, até o século XIX, na verdade, começo do século XIX, só havia a escola pós-tribulacionista. Essa ideia do pré-tribulacionismo, tá, de que todos os crentes cristãos vão ser arrebatados antes dos 7 anos, só veio no começo do século XIX. Tá? E os pontos, os versículos apresentados não têm muita força. E nós, em que nós cremos? Eu vou dizer uma coisa, irmãos, por isso que eu preciso louvar o Senhor. Nós não somos nem pré-tribulacionistas, nem pós-tribulacionistas. Nós somos pela Bíblia. Nós somos pela Bíblia. Nós somos pela parousia completa do Senhor. Nós somos pelo quadro completo, quadro detalhado. E tem alguns grandes mestres, como George Pember, que viveu do ano de 1837 até 1910. E também aqueles que o seguiram, Robert Govet, tá? E também no ano de 1803 até 1901, e quando ele morreu em 1901, daí o David Penton, são todos grandes mestres, assumiu. Tá? Eles escreveram livros muito famosos. Por exemplo, o Pember, né, escreveu as eras mais remotas da Terra, que muitos de nós já lemos. Então, eles oferecem um quadro bastante completo. E claro, irmãos, com a revelação que o Senhor nos deu nesse último século, irmãos. Último século, nós temos mais de um século de história já. Um século de história. Nós não aparecemos ontem, do nada. O Senhor deu para nós 100 anos de história já. Buscando o Senhor, e o Senhor nos mostrou muita coisa. Então, nós temos hoje uma ideia completa. E é essa visão completa que nós estamos dando para os irmãos. Louvado seja o Senhor. Claro, irmãos, por causa do tempo, nós não temos como entrar em muitos detalhes, mas nós temos os livros. Por isso que os livros são tão importantes. Vocês podem ler os livros que nós recomendamos. A editora Árvore da Vida tem uma série de livros, um bom número de livros sobre a vinda do Senhor. E eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos, nosso encargo não é discutir doutrinas escatológicas, isso e aquilo. Também ninguém pode ter certeza de certas coisas. Então não estamos aqui para discutir, não vale a pena discutir doutrinas. São doutrinas que dividem a igreja, que dividiram a igreja. Doutrina sobre o batismo, doutrina sobre a mesa do Senhor, doutrina sobre o arrebatamento, só serve para dividir. Não. Uma coisa é certa, nós estamos falando isso não para discutir doutrinas. Nós estamos apresentando, já que estamos em 2 Tessalonicenses e 1 Tessalonicenses, e nesses livros aparecem, aí eu vou explicar, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o que tem lá é o arrebatamento depois da grande tribulação. Tá? Depois, quando soar a última trombeta, então todos serão arrebatados, os mortos primeiro, depois os vivos. Mas nós temos um monte de versículos, tá, que nos falam de vigiar e orar. Porque se for depois da grande tribulação, todo mundo já sabe a hora. Quando aparecer o anticristo, todo mundo já pode contar. Contar no relógio, são 3 anos e meio. Então, todo mundo já sabe quando Cristo vai voltar publicamente. Mas é a vinda secreta dele, na metade dos 7 anos, para arrebatar os vencedores, que ninguém sabe, que ele virá como ladrão na noite. Ele virá como ladrão na noite. Não vai haver trombeta, não vai haver nada. Ele vai vir como ladrão na noite. Ele virá como uma estrela da manhã. Ele virá como um noivo para buscar a sua noiva, de uma maneira secreta. Tá? Então, louvado seja o Senhor.